Bom, estudos pré-concursos, questões de certo e errado, de julgar, de receita pública, classificação sobre classificação de natureza da receita. Isso aqui eu acabei de estudar, não, acabei de errar, de não estudar isso aqui. Eu só coloquei para estudar, mas acabei não estudando isso aqui não. Vamos lá. Com relação à classificação de receita pública quando é natureza. Então vamos ver se a gente responder essas 6 questões de natureza, a gente vai entender finalmente o que é natureza. Jogo item 4320. As receitas correntes tributárias compreendem os usos de impostos, receitas correntes tributárias compreendem as de impostos, as de taxa de contribuição, inclusive de melhoria, receitas correntes tributárias, imposto. Faz sentido? E deu errado. Por quê? Por que deu errado? Vamos ver a explicação. As receitas correntes tributárias compreendem os impostos e as taxas de contribuição. A contribuição não é, né? Inclusive melhoria. As receitas quanto à categoria de econômica se dividem em corrente e capital. Isso está na própria Lei 4320. Né? E no artigo 11 está: a receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: receitas correntes, receitas de capital. Daí a gente viu aqui uma receita corrente tributária. Daí ele fala: receitas correntes são receitas correntes as receitas tributárias. Está aqui. As contribuições. Está aqui a receita de tributária, de contribuição patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas do direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas desclassificáveis em despesas correntes. E segundo, são receitas de capital. Capital, as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, da conversão em espécie de bens e direitos, os recursos recebidos em outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender as despesas classificáveis em despacho de capital e ainda o superávit do orçamento corrente. Superávit do orçamento corrente. Eu não entendi o erro. Bom, vejamos detalhadamente, aparece assim. A separação desses dois carinhas, o corrente, o tributo e o capital. O corrente é menomina, tributar, é contribuição de melhoria, impostos e taxas. Quer dizer, então eu não estou entendendo o erro disso aqui não, meu, porque aqui no enunciado está falando, esses correntes tributárias compreendem os impostos, taxas de contribuição. Está aqui, corrente, corrente, tributária, impostos, taxas, contribuições. Espera, tem uma explicação aqui. Muita atenção, não para não confundir com contribuição de melhoria. Contribuições não é de melhoria. Eu não entendi. Patrimonial é corrente, agropecuária é corrente, industrial é corrente, serviços é corrente, transferências correntes e outras receitas correntes. Ou seja, tudo que é meio que parece coisa que recebeu por causa de lei, ela é, ou que é normal a pessoa ganhar de um valor da União, é corrente. O resto é capital. O capital são, podemos utilizar operações de crédito, alienações de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital. Daí, o direito financeiro utiliza a teoria tripartite para a determinação de receitas tributárias, impostos, taxas e contribuições de melhoria, não inclui as receitas de contribuições. Ou seja, basicamente o erro era que existe uma tal de diferença de contribuições de melhoria e receitas de contribuições. Tipo, os nomes são parecidos, eu não estou entendendo a diferença dessa coisa aqui, não. Eu não estou entendendo a diferença dessa coisa aqui, não. Quer dizer, obviamente eles estão usando nomes, estão dizendo como se fossem duas coisas diferentes, mas para mim não está fazendo, eu não estou entendendo por que, que é diferente. E nem na própria lei lá, quando eu li, tava lá contribuições, meu. Mas no enunciado tá contribuições também, então qual é o erro, meu? Bom, a única coisa que vocês entenderam dessa questão é que quando fala de tributos, essa coisa, como é que é mesmo? Receita. Receita que é corrente é quando uma coisa que a gente ganha é natural, ganhar da própria União, sabe? Tipo, o dinheiro, algum tipo de imposto que é ganha das coisas normais, entendeu? Industrial, que eles ganham, os impostos que eles ganham das indústrias, que eles ganham dos serviços, que eles ganham da agropecuária, da patrimônio, das contribuições, e também melhoria, essas coisas normais que são consideradas normais a União receber como imposto. E o resto é tudo de capital. Alienações de bens é normal, é tipo eles venderem as nossas coisas,
ou as próprias coisas deles, a amortização de empréstimos, que é eles receberem as coisas dinheiro que eles emprestaram, isso é muito estranho também. Transferência de capital também, que a transferência é quando vem alguma coisa do município ou estado que tem que pagar de volta para a União, entendeu? Bom, essa foi só a primeira questão. Aprendemos tanto, né? Próxima. A classificação orçamentária, por natureza de receita, é utilizada por todos os entes da federação e tem como objetivo identificar a origem do recurso conforme o fato gerador. Hã? Classificação orçamentária, por natureza de receita, é utilizada por todos os entes da federação e tem como. Agora que eu penso, essa coisa de receita, capital e corrente era coisa da natureza que a gente estava querendo? A gente acabou de aprender a coisa da natureza, não entendeu? Vamos ver. Classificação orçamentária por natureza é utilizada por todos os entes da federação e tem como objetivo identificar a origem do recurso conforme o fato gerador. Não. Quer dizer, fato gerador? É um imposto, é um fato gerador, né? Tá, tá certo. Acertamos. A receita, próximo, julgue. As receitas de capital, diferentemente das correntes, em geral não provocam efeitos sobre o patrimônio líquido. E é o caso, por exemplo, dos recursos recebidos por outras pessoas, de direito público ou privado e destinados a atender despesas de capital. Não entendi. As receitas de capital? Espera. As receitas de capital a gente acabou de aprender isso, né? Diferentemente das correntes, tá? Em geral não provocam efeitos sobre o patrimônio líquido. Não provocam efeitos sobre o patrimônio líquido, por quê? É o caso, por exemplo, dos recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado e destinados a atender despesas de capital. Está errado! E está certo, hein? Eu não entendi. Essa aqui é. Eu obviamente não entendi o que essa coisa quer. Tá aqui, ó. A explicação do manual de contabilidade. Nona edição. Receitas orçamentárias de capital são arrecadadas dentro do exercício financeiro e aumentam as despesas, as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentárias, a fim de atingirem as finalidades públicas, porém, de forma diversa das receitas correntes, as receitas de capital em geral não provocam, não provocam efeito o patrimônio líquido sobre o patrimônio líquido de receitas de capital e são as provenientes tanto na realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas e da conversão de espécies de bens de direitos quanto aos recursos recebidos e outras despesas de setor público ou privado destinadas a atender despesas de classificadas em despesas de capital. Se você entendeu muito bem, porque eu não entendi, eu estava, por algum motivo, na minha cabeça estava se distraindo enquanto eu estava lendo isso e não consegui prestar atenção. Próxima questão. Categoria de econômica é o segundo. Categoria econômica é o segmento da classificação orçamentária que divide os recursos recebidos pela administração pública entre receitas correntes e receitas de capital. A gente acabou de ver isso, mas categoria econômica é o segmento de classificação. Acho que dá para dizer que aquelas coisinhas que a gente deu de capital e receita podem ser dizer que são categorias econômicas. Certo? E certo, acertamos. Está quase acabando, falta duas. No nível de origem da classificação por natureza de receita, as contribuições sociais são agrupadas junto com os impostos e as taxas. No nível de origem de classificação por natureza de receitas, as contribuições sociais são agrupadas junto com os impostos e as taxas. No nível de origem de classificação por natureza de receitas, as contribuições sociais são agrupadas junto com os impostos e as taxas. Opa, eu só tive que ler 3 vezes para entender o que eu estou lendo. Minha cabeça está pulando as coisas, meu. No nível de origem de classificação por natureza de receita, natureza, capital e corrente, certo? As contribuições sociais, que não estava naquela listinha que a gente viu, né? São agrupadas junto com os impostos e as taxas. E isso tinha lá, tinha as contribuições com impostos e taxas. Bom, debaixo das contribuições, debaixo dos impostos e taxas. Mas daí, de novo, aquela coisa, eu não entendo o que é essa diferença são. Uns dois, um fala contribuições, no outro, no de capital, não fala de contribuições. Mas tem contribuições lá, meu. Qual é a diferença, meu? São como junto com os impostos e taxas. Tá certo, vou colocar certo. E deu errado, meu. Tipo, obviamente ia dar errado porque essa questão tá muito estranha. Daí, aqui, ó. Receitas correntes são agrupadas junto com o imposto de taxas. Olha aqui, meu. Nem era o erro nem era o que eu tava pensando, meu. Era só por causa do agrupamento. Sabe aquela listinha que a gente falou no começo de correntes capitais? Parece que cada uma delas é numerada
Cada uma coisinha daquelas era enumerada era enumerada, como se fosse uma separação, um agrupamento, entendeu? Impostos, taxas e contribuições é um grupo, contribuições é o segundo grupo, receita patrimonial é o terceiro grupo e receita agropecuária é o quarto grupo. Receita industrial é o quinto grupo, receita de serviços é o sexto grupo, sétimo grupo é a transferências de correntes e as outras receitas correntes é o nono grupo. Sacou? Basicamente tudo tem uma droga de código. E era isso que se chama a separação de grupos como espécies de contribuições e não como espécie de contribuições. Tipo, quando eu pensei, estava lendo isso aqui, eu estava pensando que só os dois estão no grupo de correntes, então tá certo. Mas não, era só eu tinha que identificar que era para separar eles, meu, como espécies. Como é que eu ia identificar isso? Nem ideia. Não sei que mágico o carinha tinha que pensar para fazer isso. Próxima questão e última, tá? A recurso cobrado ao cidadão. O recurso cobrado ao cidadão em decorrência do exercício do poder de polícia do Estado constitui um imposto. Isso está. Espera, poder de polícia? Isso está errado. Se você quer aqui falar de um imposto com poder de polícia, você tem que falar o poder sancionatário. Sanção, sanção, poder sanção, tá? Tchauzinho.